Novel e fanfic narradas. Game of Thrones, segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 341. A pureza é muito baixa, Robert. Tywin ficou para trás, observando o caos se desenrolar enquanto mais nobres corriam em direção às chamas. Aos seus olhos, aqueles que buscavam a morte eram simplesmente peões. Uma parte dele até suspeitava que as nuvens escuras acima tinham engrossado em resposta a esses sacrifícios imprudentes. Se esse fosse o caso, ele não hesitaria em deixar mais alguns se jogarem no fogo. Jaime, no entanto, era menos frio. Ao contrário de Robert, ele não gostava de ver nobres caírem na loucura. Ele rapidamente ordenou que seus soldados montassem um perímetro, garantindo que ninguém mais pudesse fazer algo precipitado. Vendo isso, Ned Stark só conseguiu suspirar em silêncio. Ele sabia que depois dessa provação, os senhores de Westeros se distanciariam ainda mais do governo de Robert. Ned olhou para o céu, onde as nuvens escuras acima tinham ficado mais espessas, como fragmentos despedaçados dos céus ameaçando esmagar Dragonstone. A tempestade sinistra se formou com o peso de algo mais do que mero clima, algo sacrificial. Longe da cena, Viserys notou as nuvens escuras e rodopiantes pairando sobre Dragonstone. Ele as reconheceu como algum tipo de tempestade mágica de raios. Enquanto isso, do outro lado da água, Benerro, auxiliado pelos sacerdotes vermelhos, também havia começado seu ritual para o sangue dos reis. Ó Lolor, venha e aceite as oferendas de seus fiéis. A voz de Benerro soou, e enquanto ele cantava, o vermelho de suas vestes pareceu brilhar mais forte, como se chamas tivessem se acendido em seu corpo. As tatuagens em sua pele tremeluziam, as chamas dentro delas dançavam ao ritmo de sua oração. O sangue no altar pegou fogo, suas chamas vermelhas brilhantes saltando e se contorcendo como brasas vivas. Viserys observou isso com um leve sorriso. O absurdo de tudo isso o divertiu. O que começou como uma batalha pelo trono de alguma forma se transformou em uma disputa entre os seguidores de Lolor. Ainda assim, Viserys não estava totalmente descontente. Os seguidores de Lolor eram poderosos, e não seria uma má ideia dividi-los em múltiplas facções, talvez 2 ou até 3. Afinal, ele nunca permitiria uma situação como o Papa coroando o imperador. O poder do monarca tinha que permanecer acima do de qualquer deus. Os dois devem estar unidos a serviço da coroa, nunca o contrário. Benerro continuou suas fervorosas preces. Seu servo lhe oferece um nobre sacrifício, rezando por sua chegada para salvá-lo do desastre e da tempestade. A estrada através da longa noite é dura, então imploramos sua misericórdia. Ele repetiu a prece 3 vezes e lentamente os ventos uivantes começaram a diminuir, e as ondas outrora furiosas se acalmaram. As nuvens de tempestade que estavam pressionando a frota de Viserys pararam no ar, pairando ameaçadoramente entre a ilha e os navios. A luz irrompeu no céu, como se o mar e os céus estivessem travados em uma luta por domínio. Em Dragonstone, Melisandre sentiu uma mudança de poder vindo da direção da frota. Ela continuou a canalizar sua magia, a joia carmesim em sua garganta brilhando com tensão. Por um momento, ela sentiu as nuvens acima mudando de curso, voltando-se para Dragonstone. Ela não foi a única que notou essa anomalia. Um murmúrio baixo se espalhou pela multidão quando eles perceberam o que estava acontecendo. Uma tempestade estava se formando e estava indo direto para eles. Naquele momento, Davos Seavort notou um fino brilho de suor brilhando na testa de Melisandre, uma visão rara, pois ela nunca havia demonstrado tal tensão antes. Apesar de sua desconfiança da bruxa vermelha, Davos se viu inexplicavelmente torcendo para que a tempestade iminente se dissipasse. Não, a vitória pertence a Santanis, ele disse a si mesmo, mas a convicção em seu coração vacilou. Tywin, sempre calculista, examinou a multidão. Sua mente refletiu sobre a possibilidade de que mais sacrifícios pudessem fortalecer a magia. Ele avistou vários nobres com os rostos cobertos e brevemente considerou se sacrificar todos eles poderia inclinar a balança a seu favor. Melisandre, sentindo a intensidade da magia sacrificial de Viserys, gritou de repente: preciso do sangue de um rei. O sangue do rei, o rei deles, só podia significar Robert. Sem hesitar, Robert caminhou em direção ao fogo. Desembainhando sua espada, ele encontrou o olhar da bruxa vermelha. Com sua afirmação silenciosa, ele cortou sua palma com a lâmina, permitindo que sangue preto e vermelho pingasse nas chamas. Mas nada aconteceu. A nuvem escura acima de Dragonstone parou por apenas um breve momento antes de continuar sua deriva sinistra em direção à ilha. Robert olhou para Melisandre com consternação, como se perguntasse: o que você quer dizer? Eu não sou o rei. Melisandre entendeu a questão imediatamente. Viserys também tinha sangue real, e como ele também era chamado de Vossa Graça, seu sangue, não contaminado pela rebelião, tinha uma pureza maior. Antes que ela pudesse explicar, o dragão amarelo pairando acima rugiu, como se declarasse a todos quem era o verdadeiro rei. O som reverberou pela multidão e, com ele, as nuvens de tempestade aceleraram. Vossa Graça, precisamos de mais. Melisandre pediu, sua voz cheia de urgência. O sangue pingando da palma de Robert diminuiu, mas com determinação sombria, ele cortou seu pulso profundamente. O sangue jorrou como uma fonte, enchendo o ar com um cheiro espesso e metálico de ferro e enxofre. As chamas rugiram mais alto, alimentadas pelo sangue do rei, mas as nuvens acima permaneceram teimosas. Elas continuaram a girar em direção a Dragonstone, não afetadas pelo sacrifício de Robert. Do outro lado, Viserys também agiu. Calmamente, ele fez um pequeno corte na mão esquerda, deixando o sangue escorrer para seu próprio fogo ritual. Não era muito, mas era o suficiente.
As nuvens acima pareceram responder instantaneamente, acelerando como se alguma força invisível tivesse pressionado o acelerador. Os olhos azuis de Robert escureceram de frustração. Não importava quanto sangue ele derramasse, não era o suficiente. Sua força e sacrifício empalideceram diante das forças que Viserys havia convocado. Desespero cintilou em seu rosto quando ele percebeu que seus esforços foram em vão. Vamos sair daqui, Vossa Graça. Mindinho pediu, sua voz tensa de medo. Ele não tinha intenção de morrer em um lugar como este. Mas Robert ficou congelado, impassível. Uma sensação avassaladora de vergonha pesava sobre ele, como se algo de que ele se orgulhava a vida inteira tivesse sido arrancado, deixando-o exposto diante do mundo. Uma escolha tinha que ser feita. De longe, Tywin Lannister observou o estado de Robert. Frio e calculista, ele tomou sua decisão e se virou sem olhar duas vezes. Com Tywin assumindo a liderança, os nobres das terras ocidentais rapidamente o seguiram, recuando do desastre iminente. Ned, precisamos ir, Catelyn implorou puxando o braço do marido. Ned hesitou dividido. Ele olhou para Robert, parado perto das chamas como um homem quebrado, e se viu preso entre o dever e a família. Seu coração doía de indecisão. De um lado estava seu rei, o homem que ele havia jurado seguir, do outro, sua família, pedindo para ele ir embora antes que fosse tarde demais. Rayleigh também queria fugir, mas o laço de sangue o segurava. Robert era seu irmão, e apesar de tudo, um pequeno pedaço dele ainda sentia a força do dever e da decência. Stannis não era diferente. Ele queria abandonar o navio que afundava, mas Melisandre havia prometido a ele que esse sacrifício lhes traria a vitória. Sua fé o manteve no lugar. Ned, vamos. Edmure, do outro lado, juntou-se ao coro de vozes que instavam Ned a tomar sua decisão. Por fim, Ned soltou um suspiro profundo, como se tentasse extrair cada última gota de força do ar ao seu redor. Sem outra palavra, ele caminhou até Robert e com uma onda de determinação o levantou. Robert não resistiu. Seus olhos estavam vazios, seu corpo mole, ele era como uma concha, seu espírito drenado. Vendo o comportamento sem vida de Robert, os outros rapidamente se aproximaram para ajudar Ned a carregá-lo. Eles se moveram como um, levantando seu rei que não tinha mais vontade de se mover. Eles não ficariam para defender Dragonstone. O lugar estava perdido. A única opção deles agora era recuar. Fosse para Porto Real, Arrenhal ou de volta para as terras ocidentais, eles tinham que escapar antes que Viserys chegasse. Eles não podiam deixá-lo pegá-los aqui. Capítulo 342 – A restauração de Pedra do Dragão. Assim que Robert e seu grupo embarcaram no navio e partiram de Dragonstone, as nuvens escuras da tempestade pairavam sobre as torres. Ao contrário das expectativas de todos, a temida tempestade nunca veio. Em vez disso, uma garoa suave começou a cair. Acima da ilha, Viserys e Dany cavalgaram seus dragões para o céu, planando sobre Dragonstone. Os outros dragões, nunca tendo visto outros fora de sua própria ninhada, estavam curiosos sobre as enormes torres esculpidas na imagem de dragões. Alguns circulavam as torres, enquanto outros pairavam ao lado delas, atraídos pela intrincada cantaria. Os irmãos logo chegaram ao local onde Melisandre havia sacrificado recentemente as estátuas dos Sete. A chuva era leve e, embora amortecesse as chamas, o fogo ainda ardia lentamente. O dragão amarelo de Viserys, com sua impressionante envergadura de 10 metros, bateu as asas, criando uma rajada poderosa que extinguiu o que restava das chamas. Restavam apenas algumas brasas brilhantes, e os restos carbonizados das estátuas estavam irreconhecíveis. Entre os destroços havia vários corpos queimados, incluindo o de Montfort Velaryon. O fogo os havia consumido completamente, e não havia nenhum vestígio do enviado da luz de que Melisandre havia falado. Parecia que ela havia levado o corpo com ela. Nesse momento, duas figuras familiares emergiram das sombras, Ardrian Celtigar, conhecido como Velho Ar, e seu filho. Ardrian, que há muito tempo se aliara a Viserys, havia se escondido durante o caos. Stannis, ao que parecia, não se incomodara com ele. Quando reconheceram Viserys e Daenerys, pai e filho imediatamente se curvaram. Parabéns, Vossa Graça, pela recuperação de Pedra do Dragão. Eles declararam em uníssono, seus movimentos ensaiados e precisos. Levante-se, Viserys respondeu, com a voz firme. Foi só então que os dois homens notaram Daenerys. Embora nunca a tivessem conhecido antes, eles puderam facilmente identificá-la como a princesa por sua presença ao lado de Viserys. Eu sou Lord Ardrian Celtigar da Ilha da Garra. Ardrian se apresentou, curvando-se novamente. Daenerys deu um leve aceno em reconhecimento, sem dizer nada. Depois de anos navegando pelas complexidades da política, ela conseguia discernir facilmente que tipo de homem estava diante dela. Esse pai e filho, ela julgou, não eram confiáveis. Ardria então informou Viserys das últimas palavras de Montfort antes de ele se jogar nas chamas. Viserys soube imediatamente que tinha uma responsabilidade. Ele não podia deixar o legado de Montfort terminar assim. Ele resolveu acolher o filho de Montfort como um pupilo adotivo, garantindo sua segurança e criando-o em honra ao sacrifício de seu pai. Embora Montfort não tivesse morrido por Viserys em batalha, seu filho ainda podia ser considerado o descendente órfão de um mártir. O garoto, com cerca de 5 ou 6 anos, tinha a idade perfeita para ser acolhido e protegido. Trataremos todos os nobres que se entregaram às chamas com consideração especial, declarou Viserys. Sor Celtigar, vá até Driftmark e busque o garoto.
Como você ordena, Vossa Graça? Adrian respondeu ansiosamente, seu rosto se iluminando. Essa tarefa significava a aceitação de Viserys, e tanto o pai quanto o filho estavam muito felizes por terem recebido uma tarefa tão importante. Logo depois, a frota de Viserys atracou, e os corpos carbonizados de Montford e dos outros foram cuidadosamente reunidos. Com a tarefa sombria concluída, Viserys e Dany seguiram para a principal fortaleza de Dragonstone, a Stone Dran Tower. A entrada da torre era marcada por uma enorme escultura em pedra de um dragão, deitado de bruços com a boca aberta. Para entrar, era preciso atravessar a boca escancarada do dragão, uma passagem adequada para aqueles que governavam Dragonstone. É exatamente igual ao que vimos em Volantis, comentou Dany, seus olhos absorvendo a grandiosidade da antiga fortaleza. Viserys assentiu. Essas fortalezas ainda mantêm sua beleza. Assim que Shiera decifrar a magia de construção valeriana, reconstruiremos as estradas dos 7 reinos. Mas sua visão se estendeu muito além das estradas. Viserys pretendia usar magia valeriana não apenas para infraestrutura, mas também para construir novas fortalezas. Essas fortalezas se ergueriam perto de Denek, servindo como uma terceira linha crítica de defesa contra os White Walkers quando chegasse a hora. Ao entrarem na fortaleza, eles se encontraram em um grande salão. No centro, havia uma cadeira de pedra combinando perfeitamente com as paredes. O encosto da cadeira, ou melhor, o relevo intrincado esculpido na parede atrás dela, retratava seus ancestrais Targaryen. 5 dragões voavam sobre uma frota de navios navegando em direção a Dragonstone, capturando o momento da antiga glória de sua família. Os irmãos ficaram sentados por um tempo, perdidos nos ecos silenciosos de sua herança, revivendo a grandeza dos Targaryens que uma vez conquistaram essas terras. Depois de algum tempo, eles se levantaram e continuaram sua exploração, subindo as escadas de pedra alinhadas com gárgulas que resistiram ao desgaste de séculos. O artesanato, reforçado pela magia valeriana, os manteve imaculados. A magia valeriana é realmente poderosa, Viserys refletiu. Quando as coisas se acalmassem no futuro, ele planejou formar uma expedição arqueológica para explorar as ruínas de Valerias do On. Quem sabia quais tesouros esquecidos jaziam enterrados sob as cinzas e escombros? Logo, eles chegaram ao grande salão acima da câmara da Távola Redonda. Viserys ficou surpreso com seu tamanho. A sala tinha mais de 15 metros de comprimento, estendendo-se por 16 ou 17 metros. Era grande o suficiente para que, se uma trupe de anões se apresentasse ali, eles teriam espaço mais do que suficiente para uma grande peça. No centro do salão, uma enorme mesa de mapas dominava a sala, detalhando as montanhas e vales de Westeros. O artesanato era notável, embora o mapa se estendesse apenas até o Mar Estreito, omitindo os degraus completamente. Parece que Aegon, ou talvez o exilado Ainar antes dele, tinha seus olhos unicamente em Westeros, Viserys observou, passando a mão pela superfície lisa da mesa. Suponho que depois de anos na base da hierarquia dos Dragonlords, governar os 7 reinos parecia ambição o suficiente. Esta é a muralha, não é? Dany perguntou, apontando para a área na grande mesa que representava a barreira norte. Pedra do Dragão. Para Dany, tudo parecia novo e desconhecido. Ela nunca tinha visto sua terra natal ancestral até agora, e a novidade de tudo isso despertou uma sensação de excitação dentro dela. Depois de estudar a mesa de mapas por um tempo, os dois se moveram por um corredor adjacente à sala, indo em direção ao mar. O corredor deveria estar forrado com retratos de seus ancestrais Targaryen, mas Santanis os havia removido. Em vez disso, as paredes estavam cobertas com tapeçarias com veados flamejantes, o símbolo da casa Baratheon. Viserys suspeitava que isso fosse obra da esposa de Santanis, que provavelmente havia procurado substituir todos os vestígios dos Targaryen por símbolos Baratheon. Ele sentiu uma pontada de pena por ela, mas não importava. Ele e Dany logo restaurariam Dragonstone à sua antiga glória, preenchendo as lacunas deixadas para trás. Ao emergirem em uma passarela com vista para o mar, Viserys apreciou a vista. Ele fez uma nota mental de que, se tivesse tempo, tentaria inventar câmeras para capturar tais momentos. Eles continuaram caminhando, eventualmente chegando a outra torre, uma estrutura construída bem ao lado do mar. Alguns quartos aqui haviam sido reservados para os mestres. Para sua surpresa, eles ouviram um som fraco de tosse não muito tempo depois de entrarem. Seguindo o barulho, eles chegaram a uma porta trancada. A tosse vinha de dentro. Sem hesitar, Viserys desembainhou sua espada e, com um golpe rápido, quebrou a corrente de ferro que prendia a porta. Lá dentro, eles encontraram um velho encurvado sentado em uma mesa, de costas para eles. O som da fechadura quebrando fez-se virar com grande esforço. Ele parecia frágil e confuso, mas rapidamente recuperou a compostura quando viu os Targaryen parados diante dele. Vocês são o príncipe Viserys e a princesa Daenerys? O velho perguntou, com a voz rouca pela idade. Você é o mestre Crescem? Viserys respondeu, sem se incomodar com o deslize do velho ao abordar seus títulos. Crescem estava bem na casa dos 80, e era a pessoa mais velha que eles já tinham conhecido, além do mestre Aemon. Um erro simples como esse era compreensível. Crescem assentiu lentamente, seu olhar oscilando entre eles. Santanis já deixou Dragonstone com Robert. Dragonstone pertence aos Targaryens novamente. Se você está aqui para encontrar Santanis, eu posso te ver partir. Capítulo 343, Vidro de Dragão. Quando Robert e seus 2 irmãos, Santanis e Henry, perderam seu pai, Lord Setefon Baratheon, em um trágico naufrágio perto de Ponta Tempestade. Eles ficaram órfãos de pai e foram moldados para sempre por sua morte.
Comparado a Robert e Henry, Santanis não era tão simpático. No entanto, Mestre Crescent considerava Santanis como seu próprio filho e se importava profundamente com ele. Os dois homens compartilhavam um vínculo que era mais profundo do que a maioria. A proposta de Viserys de enviar Crescent para Porto Real não era apenas para se livrar do velho mestre, era para convencer Santanis a se render. Se a Bruxa Vermelha realmente conseguisse o que queria, Santanis cairia sob sua influência, mesmo que ela fosse apenas uma conselheira. Mas ela ainda poderia liderá-lo? Então, príncipe, você quer que eu convença Santanis a se render? Crescent perguntou. Maester Crescent, por favor, trate meu irmão como vossa graça. Dany o corrigiu com uma nota de irritação na voz. Depois de 2 erros de pronúncia consecutivos, ela estava perdendo a paciência. Mas ele não foi coroado no templo, Crescent respondeu calmamente. Um devoto seguidor dos 7 deuses, a fé de Crescent na tradição era profunda. Se Viserys tivesse chegado mais tarde, Crescent poderia já ter preparado veneno para Melisandre e aceitado sua própria morte como consequência. O velho mestre não era um homem simples. Durante a Guerra do Usurpador, Mace Tyrell liderou um grande exército no cerco de Ponta Tempestade. Santanis, sempre pragmático, sugeriu jogar os corpos dos mortos sobre os muros para espalhar a peste entre os inimigos. Crescent, no entanto, argumentou que seria mais sensato usar os corpos como alimento para os soldados famintos lá dentro. Viserys, desinteressado em debater com um velho teimoso, interrompeu. Mestre Crescent, não me importo com suas crenças teológicas. Tudo o que faço é para garantir que menos pessoas morram em Westeros. A noite está chegando. Era o desejo dos meus ancestrais Targaryen que liderássemos o mundo pela longa noite. A longa noite? Os caminhantes brancos. Crescent zombou, olhando para Viserys com um desprezo velado. Você parece exatamente a Bruxa Vermelha. Viserys não mordeu a isca. Discutir com o mestre era inútil. Quer Crescent acreditasse nele ou não, Viserys estava focado no resultado. Ele precisava da ajuda de Crescent mesmo que fosse só por enquanto. Então você escreverá uma carta para Santanis, Viserys disse friamente, dizendo a ele que posso curar a doença de sua filha. Quanto a Robert, ele enfrentará a execução. Mas Santanis e Henry bem, eles podem vestir preto e levar o preto, servindo na muralha. Não farei nada por você, disse Crescent com a voz firme. Os mestres serviam aos castelos aos quais eram designados para a vida, vinculados pelo dever. Mas Crescent tinha sido mais do que um mero servo. Ele tinha seguido Santanis até Dragonstone. Ele não acreditava nas promessas de Viserys, nem se importava com sua causa. Viserys dispensou o desafio do mestre. Era de pouca importância para ele. Chamando seu homem Regis, Viserys ordenou, envie o mestre Crescent para Porto Real. Que fique claro que Santanis abandonou seu mestre de longa data quando ele fugiu. Você não pode tossir desse jeito. Crescent balbuciou, subitamente ansioso. Ele podia ver que se ele se recusasse a cooperar, Viserys arruinaria a reputação de Santanis com falsidades. Crescent uma vez esperou provocar Viserys para matá-lo aqui, usando sua própria vida como um ato final de desafio. Mas naquele momento ele percebeu que seu plano havia falhado. Então você deveria escrever uma carta para ele. Não acho que seja pedir muito, disse Viserys, seu tom firme, mas educado. Crescent hesitou, mas não respondeu. A principal razão pela qual Viserys estava tratando Crescent com uma gentileza tão inesperada era para mostrar à cidadela que ele não tinha medo deles. Havia uma resistência sutil que os fracos frequentemente usavam, a resistência dos fracos era chamada. Eles podiam atrasar o progresso não cooperando ou agindo passivamente, parando sem confronto direto. A cidadela inteira parecia incorporar essa atitude. Viserys sabia disso, e seus planos futuros já estavam se formando. Um dia ele dividiria a cidadela em 2, enfraquecendo sua influência. Mas para isso, ele precisava de um grupo de estudiosos que defendessem sua causa. O papel de Crescent nisso foi menor, mas era parte de uma estratégia maior. Depois que os assuntos com Crescent foram resolvidos, Viserys recebeu uma mensagem do jovem Connington. Hoth de Braavos havia chegado à Pedra do Dragão. Era a primeira visita de Hoth à ilha, mas ele não tinha vindo sozinho. Quase toda a sua casa estava com ele 300 navios fortes. Hoth, sempre o observador astuto, havia percebido as marés em mudança. Ele reconheceu que a centralização do poder de Viserys levaria inevitavelmente ao declínio de Braavos. Sua localização remota, que antes oferecia segurança e prosperidade, logo se tornaria uma desvantagem. Nos dias em que as cidades livres eram independentes e estavam constantemente em guerra, Braavos podia dominar a região. Mas com Viserys trazendo uma nova ordem, a influência de Braavos diminuiria. Antes que esse declínio se tornasse aparente, a Casa Zaline buscou proteger sua riqueza movendo ativos para outras cidades livres. Para fazer isso, Hoth precisava da bênção de Viserys, garantindo que ninguém ousaria cobiçar suas posses. Quando Viserys solicitou mineiros e pedreiros para seus próprios planos, Hoth respondeu prontamente. Vossa Graça, coloquei 3.000 mineiros e 800 pedreiros à sua disposição, anunciou Hoth. Você trabalhou duro, Lord Hoth, Viserys disse, reconhecendo-o pelo seu antigo título, embora Hoth agora ocupasse a posição de Sea-Lord. Vamos inspecionar as minas primeiro. Pedra do Dragão, formada por antigas erupções vulcânicas, era rica em depósitos de vidro de dragão, ou cristal de dragão. Viserys pretendia coletar o máximo possível e transportá-lo para a muralha como salvaguarda. Conforme eles seguiam em direção às minas, o chão sob seus pés ficou coberto de pedaços irregulares de vidro escuro.
Quanto mais perto eles chegavam da caverna, mais abundantes os cacos se tornavam. Quando eles chegaram à entrada, os cristais de dragão estavam espalhados em aglomerados grossos, espalhados como detritos brilhantes pela terra. Vossa Graça, este é realmente o material que trabalha contra os Vits? Rote perguntou. Embora sua pergunta tenha sido cuidadosamente formulada, havia um toque de ceticismo em sua voz. No fundo, Rote duvidava dos contos dos mortos ressuscitando, embora Jalifa tivesse acompanhado Viserys até a muralha e retornado com histórias perturbadoras. Sim, Viserys respondeu com convicção. Preciso minerar grandes quantidades disso e transportá-lo para a patrulha da noite na muralha. Mas isso é só o começo. Planejo estabelecer depósitos de vidro de dragão não apenas por Westeros, mas também nas cidades livres. Os Vigs podem aparecer em qualquer lugar. Devemos estar preparados. Rote estudou Viserys por um momento, a certeza do jovem rei inabalável. Ao ver o fogo em seus olhos, as dúvidas de Rote começaram a desaparecer. Enquanto Rote olhava para o minério, sua superfície brilhando como um fragmento do céu noturno, ele percebeu que o valor do vidro de dragão estava aumentando. Logo, ele se tornaria uma parte essencial de todo o arsenal militar, uma verdadeira mina de ouro. Em êxtase, Rote sabia que sua decisão de se aliar a Viserys tinha sido a correta. Vossa Graça, fique tranquilo, eu cuidarei disso para você, Rote prometeu confiantemente. Bom, Viserys respondeu, embora seus pensamentos mudassem rapidamente. Ainda nenhuma notícia do Banco de Ferro? Viserys governou como imperador por quase 3 anos, mas a arrogância do Banco de Ferro o desconcertou. Eles realmente acreditavam que poderiam permanecer independentes em um mundo remodelado por seu poder? Quão tolos eles eram! Os Keydoders do Iron Bank, Rote continuou, ofereceram a Vossa Graça um tributo anual de 300.000 dragões dourados. Além disso, eles renunciarão aos juros das dívidas pendentes de Robert. Pela primeira vez, um lampejo de descrença cruzou o rosto de Viserys. Ele olhou para Rote como se ele tivesse acabado de apresentá-lo a uma criatura estranha e incompreensível. O Banco de Ferro de todas as instituições? Eles não podiam se rebelar em suas próprias terras, nem arriscar contratar os homens sem rosto para pressioná-lo. No entanto, de alguma forma, eles ousaram jogar esse jogo? Que audácia! Eles realmente pretendiam absorver as dívidas de Robert e apresentá-las como se estivessem lhe fazendo um favor. Eles têm a coragem de engolir esterco de dragão e ainda agem como se estivessem em vantagem. Capítulo 344. Empacotando 7 deuses. A voz de Rote ficou mais baixa a cada palavra. Aos seus olhos, o Banco de Ferro estava praticamente pedindo destruição. Infelizmente, o Banco de Ferro de Braavos operava como uma entidade amplamente independente, além até mesmo de sua influência. Eles acham que se infiltraram em todos os aspectos da sociedade e podem usar os meios de subsistência das pessoas comuns para me chantagear. É isso? Perguntou Viserys, com um tom áspero. Embora Viserys tivesse estabelecido recentemente o formidável Dragon Bank, um banco rival central de grande potencial, ele ainda empalidecia em comparação ao poder entrincheirado do Iron Bank. O equilíbrio não poderia ser alterado da noite para o dia. Vossa Graça, por favor, não haja precipitadamente, aconselhou Rote, notando o olhar sombrio no rosto de Viserys. Tomar uma ação direta contra eles pode prejudicar sua reputação. A expressão de Viserys suavizou-se um pouco quando ele se recostou. Deixe-me lidar com Westeros primeiro. O Banco de Ferro não merece minha atenção total agora, ele disse com um tom calmo, quase desdenhoso. Dragões, afinal, não eram onipotentes. Nem mesmo o notório Maegor, o Cruel, enquanto montava Balerion, o Terror Negro, conseguiu forçar a igreja a se ajoelhar completamente. No final, foi Jaehaerys, por meio de derramamento de sangue e diplomacia, que conseguiu persuadir a fé a abrir mão de certos direitos. Fazia sentido que o Banco de Ferro lutasse contra ele agora, mas Viserys não estava com pressa. Havia problemas maiores a enfrentar, e ele sabia da importância da paciência. Como diz o velho ditado, agressão é como fogo, mas por enquanto fogo não era a solução. Viserys tinha outro plano em andamento. Para afastar ainda mais Robert do povo de Westeros, ele planejou um ataque simbólico. Ele transportaria por via aérea as estátuas dos 7 deuses do grande septo de Baelor, que havia sido quase destruído nos incêndios, para o septo estrelado. Após coordenar com seus aliados, ele lançaria uma ofensiva em grande escala, desferindo um golpe devastador em Robert, tanto militar quanto moralmente. As estátuas foram cuidadosamente embrulhadas em lona preta retirada dos navios de guerra de Viserys, parecendo sacos para corpos. Elas foram amarradas com cordas, deixando folga suficiente para os dragões agarrá-las com suas garras. Após o incêndio, as estátuas pesavam menos de 300 catis, uma carga leve para os dragões, cujo tamanho fazia 2 carruagens juntas parecerem anãs. Cada dragão carregava sua estátua de uma maneira única. Alguns seguravam os fardos de lona com suas garras, enquanto outros os penduravam em volta do pescoço como sacolas. Contra seus corpos enormes, as estátuas pareciam insignificantes, meros troféus de um jogo muito maior. Viserys e Dany, montados em seus dragões, prepararam-se para partir para Vila Velha. Sor Regis, Sor Jorah, Dragonstone é meu lar. Deixe em suas mãos, disse Viserys enquanto dava suas instruções finais. Vossa Graça, fique tranquilo. Nós protegeremos Pedra do Dragão. Jorah prometeu, sua mão descansando firmemente no punho de sua espada de aço valeriano. Não se preocupe, Vossa Graça, Sor Regis acrescentou com igual confiança. Ninguém que vem aqui sairá vivo.
A ideia de Robert lançar um ataque era quase risível, mas se por algum milagre, ele conseguisse fazer isso, Viserys não tinha dúvida sobre a capacidade de seus homens de defender a ilha. Se 40.000 homens não conseguiam segurar Dragonstone, Jorah e Regis poderiam muito bem escalar a Torre de Pedra e se jogarem de lá. Lord Roth, confio a você a coordenação de todos os assuntos aqui. Sim, Vossa Graça. Roth respondeu respeitosamente, seu tom quase familiar em seu calor. Quentyn, Vossa Graça. Quentyn rapidamente deu um passo à frente, ficando em posição de sentido enquanto Viserys chamava seu nome. Virgem tem um bom temperamento, então você virá conosco. Montar um dragão? Eu? Por um momento Quentyn ficou atordoado, mal conseguindo processar o comando. A alegria o atingiu como uma onda, quase avassaladora em sua rapidez. Não apenas Quentyn, mas aqueles ao redor dele estavam com inveja. Montar um dragão, uma oportunidade de voar pelos céus. Além dos Targaryens, apenas uma outra pessoa havia recebido tal honra, Ronel Arryn, que trocou sua coroa por uma chance de voar com Visenya durante a Guerra da Conquista. Ninguém mais havia experimentado isso. Sim, com certeza, Vossa Graça. Quentyn gaguejou animado. Virgem, o dragão azul que havia recebido as ordens de Viserys, abaixou uma de suas grandes asas para Quentyn subir a bordo. As pupilas frias e verticais do dragão não traíram interesse algum, apenas indiferença. Quentyn hesitou por um breve momento, dando a Virgem um sorriso estranho, antes de subir em suas costas, seu corpo curvado em um agachamento cauteloso. Obrigado, Virgem. Não vou mover um músculo. Se Vossa Graça permitir, vou lavá-lo por um mês, não, um ano, balbuciou ele nervosamente. O dragão bufou, um som profundo e estrondoso que Quentyn esperava que fosse um grunhido de aprovação. Não importava se Virgem o entendia ou não. Quentyn não conseguia parar de falar consigo mesmo em um fluxo nervoso de promessas. Vamos! Viserys gritou, e todos os 7 dragões abriram suas enormes asas. Um estrondoso som ecoou pela ilha enquanto suas asas batiam no ar. Quentyn sentiu a tremenda força de elevação abaixo dele, suas coxas e costas formigando com a pura emoção de ascender ao céu. Não, essa é a emoção de voar. No começo ele manteve os olhos bem fechados, o coração disparado de excitação e medo. Mas conforme seu corpo se ajustava ao voo, ele lentamente abriu um olho. Quentyn olhou para baixo e engasgou. As pessoas abaixo não passavam de pontinhos, formigas minúsculas e insignificantes. Mais alto ainda, ele viu Viserys e Dany voando à frente, seus dragões planando graciosamente na liderança. Os dois pareciam estar conversando, mas Quentyn não conseguia ouvir suas palavras por causa do rugido do vento. Não que ele se importasse. Neste momento, cada segundo era um tesouro, mais precioso do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. No futuro haverá mais e mais dragões, Viserys refletiu. Depois de implementarmos os exames imperiais em todo o reino, que tal permitir que o melhor candidato de cada ano monte um dragão até Porto Real? Seria ainda melhor, Dany acrescentou pensativamente, se o imperador ou herdeiro do trono montasse pessoalmente em um dragão para recebê-los. Esse candidato provavelmente se tornará um oficial de alto escalão, talvez até mesmo a mão do rei. Essa cerimônia não seria apenas uma honra, mas uma maneira de construir confiança com o imperador, ligando-os à coroa. Viserys sorriu com a contribuição dela. Essa é uma ideia brilhante. Você é minha Dany. Dany sorriu de orgulho com seu elogio. Este plano tornaria muito mais fácil implementar os exames imperiais. Afinal, quem poderia resistir à chance de montar um dragão? Seja nobre ou plebeu, o fascínio de montar em um dragão era impossível de recusar. A velocidade de um dragão em voo não era tão rápida quanto a de um avião, mas era impressionante, cerca de 100 a 200 km por hora, comparável a um trem de alta velocidade. Uma jornada de Dragonstone para Oldon, que levaria mais de um mês a cavalo, levou os 3 apenas um dia inteiro de dragão. Viserys escolheu não pousar diretamente no meio de Oldon, uma cidade que só perde para King's Landing em tamanho, com uma população de mais de 400 mil. Com a guerra se aproximando nos últimos 2 anos, a população de Oldon havia crescido para rivalizar com a da capital. Para evitar um caos desnecessário e avaliar a atitude da cidade em relação a ele como imperador, Viserys fez seus dragões pousarem ao longo das margens do rio Onenvine, nos arredores da cidade. A chegada dos dragões não passou despercebida. A notícia se espalhou rapidamente, chegando à casa dos Igotover em Oldon. Está flutuando. Está flutuando. Pai, olha, está flutuando. Uma mulher na casa dos 30, com cabelos cacheados e fofos enrolados em um lenço, acenava com um pequeno pedaço de madeira como uma espada sua excitação infantil. Ela gritava como se estivesse vendo um arco-íris pela primeira vez. Diante dela, uma pena pairava no ar, seguindo a direção de seu bastão de madeira. Capítulo 345. Você me decepcionou. A mulher de cabelos cacheados era Malora, a segunda filha de Lord Leighton Igotover. Conhecida por muitos como Crazy Malora, ela era infame não apenas por ser virgem na velhice, mas também por sua obsessão com magia que ela compartilhava com seu pai, Lord Leighton. Aos seus gritos excitados, Lord Leighton tropeçou até ela, igualmente extasiado. Malora parecia ter alcançado algo extraordinário, a habilidade de fazer penas flutuarem por meio de magia. Finalmente encontramos uma maneira para pessoas comuns usarem magia. Leighton exclamou com os olhos arregalados de admiração. Sim. Magia é real. Magia existe. Malora ecoou sua excitação tão selvagem quanto sua aparência. Assim que os dois se preparavam para repetir sua nova magia, a porta se abriu e um homem de armadura entrou.
Era Garth Greysteel, filho de Leighton e um membro muito mais pé no chão da família. Ele estava há muito tempo no limite com seu pai e irmã excêntricos, mas agora tinha preocupações mais urgentes. Pai, Garth disse, ignorando as palhaçadas da dupla, nossos soldados viram um dragão pousar perto do Onevine. Eles confirmaram que são Viserys e Daenerys. Precisamos encontrá-los imediatamente. Um dragão? Pai e filha trocaram olhares atordoados. Se um dragão tivesse chegado, não poderia haver dúvida sobre a identidade de seus visitantes. Mas o que Viserys estava fazendo em Vila Velha? Ele não deveria estar lutando suas guerras? Ele disse o que queria? Perguntou Leighton. Nossos soldados não chegaram perto o suficiente para falar diretamente com Viserys, mas o filho do príncipe Doran, Quentyn Martell, estava com eles. Ele disse que o Alto Septão deveria vir e encontrá-los com sua comitiva. Embora ainda incertos sobre as intenções de Viserys, eles sabiam que não podiam ignorar a chegada de um dragão. Rapidamente, eles enviaram uma mensagem ao Alto Septão e se prepararam para encontrar Viserys eles mesmos. Lá embaixo, nas margens do Onevine, alguns barqueiros e civis curiosos se reuniram. Mas a visão dos dragões pairando por perto os levou a se esconderem à distância. Viserys e Quentyn, enquanto isso, estavam ocupados descarregando as estátuas dos 7 deuses, cada uma cuidadosamente embrulhada em lona, dos dragões. Eles as organizaram em uma fileira organizada, embora as coberturas de lona permanecessem amarradas. Devemos aproveitar esta oportunidade para vincular a fé dos 7 ao poder do dragão, disse Viserys, observando a cena. Isso aumentará a influência da família real sobre a fé. Ao vincular a fé dos 7 aos dragões dos Targaryen, Viserys buscou legitimar ainda mais o governo de sua família. Então, no futuro, os Targaryen não precisarão da igreja para sua coroação? Dany perguntou, com os olhos pensativos. Não apenas não precisaremos da igreja para nossas coroações, respondeu Viserys, mas os Targaryen também devem aprovar a seleção dos futuros Altos Septões. Ele olhou para Odon, o coração da cultura ândala. As terras mais férteis de Westeros eram amplamente controladas pelos ândalos, e com o apoio tanto da fé quanto da cidadela, os Targaryen estariam bem posicionados para mobilizar forças maiores para defender o reino, especialmente contra as ameaças estrangeiras além da muralha. De repente, os dragões, que estavam descansando ou bebendo perto do rio, se agitaram com uma vigilância afiada. Suas cabeças do tamanho de rodas se ergueram em uníssono, olhos varrendo o horizonte. Um grande exército de homens e cavalos se aproximava. Não eram apenas os Igotovers, a cidadela e a fé dos 7 também se juntaram à procissão, somando milhares. Conforme os homens se aproximavam, Viserys e Quentyn acalmaram os dragões, que observavam a força que se aproximava com cautela. A procissão parou a 2 ou 3 milhas de distância, todos esticando o pescoço para dar uma olhada nos 7 dragões, cujas escamas brilhavam como joias à luz do sol. Por 100 anos, dragões existiram apenas na imaginação, descritos em livros e canções antigas. Agora, diante das feras vivas e respirantes, a excitação percorreu a multidão. À distância, Lord Leighton Igotover estava com Theobald, o arquimestre interino da cidadela, e Septão Fornas da Fé. Eles deliberaram silenciosamente sobre quem deveria abordar os dragões primeiro. Malora, sempre a entusiasta da magia, estava praticamente pulando na ponta dos pés, seus olhos arregalados fixos nos dragões como se eles pudessem desaparecer a qualquer momento. Vestida às pressas com o manto que ela mesma havia jogado sobre si mesma, seus cachos selvagens balançando, ela se esforçou para dar uma olhada mais de perto. Pai, deixe-me ir primeiro, Malora sugeriu ansiosamente, quase implorando. Não, Leighton respondeu firmemente, sem hesitação. Como Lorde da Casa Igotover, uma das casas mais poderosas de Westeros, ele não podia arriscar que sua filha um tanto excêntrica fizesse um espetáculo de si mesma. A Casa Igotover não era uma família comum. Em termos de força e influência, até a Casa Tully empalidecia em comparação. A última coisa que Leighton queria era que sua filha, solteirona louca, os envergonhasse em um momento tão crucial. Depois de pensar um pouco, Leighton tomou sua decisão. Garth, você irá. Sim, pai, Garth respondeu, sua expressão composta, mas respeitosa. Enquanto Garth se preparava para fazer sua abordagem, Quentyn, parado por perto, fez seus ajustes finais em seu traje. Ele garantiu que não traria vergonha nem para Viserys nem para a Casa Martell nesta reunião. Venho em nome de sua graça, Rei Viserys e Princesa Daenerys, Quentyn Martell anunciou, embora sua voz tremesse levemente. Seus nós dos dedos ficaram brancos de tanto segurar as rédeas com muita força. Eu sou Quentyn Martell, filho do príncipe Doran. Eu sou Garth Igotover, filho de Lord Leighton. Garth respondeu friamente. Sr. Garth, sua graça e a princesa Daenerys estão esperando. Por favor, faça com que Lord Leighton venha cumprimentá-los, Quentyn pediu, tentando manter a voz firme. Os mestres da cidadela eram notoriamente arrogantes. Em particular, alguns acreditavam que eles realmente governavam os 7 reinos e os septões, graças à sua veneração ao abençoado Baelor, mantinham um ar de superioridade. A obsessão de Baelor com a pureza, trancando suas irmãs no Maiden Vault e jurando permanecer virgem pelo resto da vida, praticamente atrofiara a linhagem Targaryen. Muitos na fé viram o reinado de Baelor como uma vitória sobre os Targaryens, especialmente porque Viserys não havia sido coroado pelo Alto Septão. Para eles, ele não podia realmente reivindicar o título de Vossa Graça. Mas com 7 dragões observando-os das margens do Onevine, até Garth Igotover sabia que não tinha outra escolha a não ser reconhecer Viserys. Muito bem, Garth respondeu. Por favor, espere um momento, Vossa Graça.
Quando Garth se virou, Viserys perguntou: o que ele disse? Quentyn hesitou antes de repetir a mensagem. Dany, parada ali perto, franziu a testa e retrucou: Quentyn, você me decepcionou. Princesa? Quentyn olhou para ela, perplexo. O olhar de Dany ficou frio. Você acha que há alguém neste mundo que vale a pena esperar? Ela perguntou, sua voz com um tom de indiferença. A mente de Quentyn correu. Eu represento Viserys, ele percebeu sua fraqueza agora gritante. Ele se lembrou de seu tempo em Tyrosh. Quão ferozmente os nobres e plebeus de lá defenderam o nome de Viserys. O que eu estava pensando? Se alguém como Sor Regis estivesse em seu lugar, Quentyn sabia, ele teria desembainhado sua espada no momento em que Garth sugeriu que Viserys poderia esperar. Ó deuses, o que estou fazendo? Viserys até me deixou montar em um dragão, e eu não consigo nem defender sua honra direito. Quentyn sentiu o peso do fracasso esmagando. Seu mundo parecia girar, e enquanto seus olhos se voltavam para Virgin, o dragão azul, ele pensou ter visto algo em seus olhos frios e reptilianos, desprezo. Sinto muito, Virgin, Quentyn sussurrou, seu coração afundando. Não sou digno de montar em você. Capítulo 346, Sem Deus. Vossa Graça Viserys, Princesa Daenerys, os 3 homens da casa e Gotoveros cumprimentaram, inicialmente incertos sobre como se dirigir a Viserys. Eles deveriam permanecer firmes na tradição e se recusar a reconhecer seu título, mas com 7 dragões assistindo, os homens rapidamente decidiram se submeter, chamando-o de Vossa Graça sem hesitação. Viserys voltou sua atenção para Septão Fornas, uma expressão sombria em seu rosto. Septão Fornas, trago notícias terríveis. Fornas e os outros olharam para ele, confusos e tensos, imaginando a que Viserys poderia estar se referindo. A um sinal de Viserys, Quentyn deu um passo à frente e começou a desembrulhar a tela que cobria uma das estátuas. Abaixo dela havia uma figura carbonizada e enegrecida, quase irreconhecível. Fornas se aproximou, apertando os olhos para a estátua enegrecida, incapaz de identificar imediatamente o que era. Viserys franziu a testa, olhando para a figura arruinada, e então falou. Alguns dias atrás, liderei um grande exército para recuperar Dragonstone. Em uma tentativa desesperada de destruir minha frota, Robert Baratheon contratou uma Shadowwinder de Ashai, uma devota de Errilolor. Sob sua influência, Robert queimou as estátuas dos 7 deuses no grande septo de Baelor e usou feitiçaria em uma tentativa de deter minhas forças. A voz de Viserys endureceu enquanto ele continuava. Estas estátuas sagradas foram profanadas, destruídas pelo usurpador enlouquecido. Fornas engasgou, seu rosto se contraindo em angústia enquanto as palavras eram absorvidas. Ele cambaleou em direção à estátua e com um soluço alto, jogou-se sobre ela, agarrando-se aos restos enegrecidos como se estivesse segurando a própria alma da fé. Lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se à fuligem que cobria a estátua, mas ele não se importou. Na verdade, ele esfregou o rosto contra a figura carbonizada como se estivesse se marcando com as cinzas dos deuses destruídos. Seus gritos ecoaram pelo campo, cruz e guturais. Outros na multidão, testemunhando a dor de Fornas, logo foram tomados pela emoção. Esta era Oldon, uma cidade mergulhada nas tradições dos 7, e Viserys e Daenerys tinham vindo prestar homenagem, retratando-se como seguidores devotos. A notícia do sacrilégio de Robert, em um lugar tão sagrado, despedaçou os corações dos presentes. Um por um, os septões, nobres e até mesmo plebeus caíram de joelhos, chorando incontrolavelmente. Seus soluços se misturaram com gritos de indignação, e logo lágrimas, ranho e poeira cobriram seus rostos, fazendo-os parecer desgrenhados e quebrados. Não era apenas uma encenação. Muitos ficaram genuinamente horrorizados com as ações de Robert. Sua tristeza e raiva eram palpáveis. Rei Robert, por que um septão lamentou com a voz embargada? Usurpador, os deuses não vão te perdoar, gritou outro. A multidão rugiu em concordância, sua fúria coletiva crescendo como uma onda. Os nobres e plebeus de Oldon logo se juntaram, muitos tremendo de raiva, enquanto alguns desmaiaram de tristeza avassaladora. Até mesmo os normalmente estoicos mestres, conhecidos por sua racionalidade, mostraram emoção inesperada. Alguns agarraram seus corações, seus rostos corados de tristeza. Viserys observou, surpreso com a profundidade da reação. Ele esperava que os mestres permanecessem indiferentes, mas eles estavam tão abalados quanto os septões. De fato, alguns dos membros mais fracos da fé choraram tão violentamente que seus rostos ficaram roxos, e se não fosse pela intervenção dos curandeiros próximos, eles poderiam ter sucumbido à sua dor. Não é nenhuma surpresa, Viserys pensou. Muitos desses mestres são crentes devotos no 7. Ele claramente subestimou a piedade deles. Ao observar a cena, ele percebeu que colocar a fé do 7 contra os seguidores do Deus Vermelho era inteiramente viável. Os Targaryen sempre foram ligados ao 7, e com o apoio da igreja, ele poderia enfraquecer ainda mais o domínio de Robert sobre Westeros. Assim que as emoções da multidão se acalmaram gradualmente, Viserys falou, sua voz clara e autoritária. Crentes do 7, na minha tentativa de impedir Robert de profanar ainda mais as estátuas sagradas, liderei minha frota em um ataque ousado. Apesar de enfrentar uma tempestade de flechas e lutar uma batalha sangrenta, cheguei tarde demais para salvar os ídolos da destruição. Robert Baratheon, que já foi abençoado pelo Septão quando criança e batizado pelo 7 no dia do seu nome, perdeu seu caminho. Os 7, em sua misericórdia, agora devem olhar para ele com decepção e tristeza. E então minha irmã, Daenerys Targaryen, e eu, junto com nossos 7 dragões, trouxemos as estátuas restantes dos 7 deuses aqui para Oldon.
esperando acalmar seus corações e restaurar a fé. Devemos levar esses ídolos para o grande septo o mais rápido possível. As palavras de Viserys foram calculadas, contrastando sua própria reverência pelo Sete com o sacrilégio de Robert. A diferença entre os dois governantes era gritante, e não passou despercebida pela multidão. A emoção surgiu novamente e um jovem de cabelos castanhos, incapaz de se conter, levantou-se e ajoelhou-se diante de Viserys. Vossa Graça Viserys, deixe-me segui-lo. Eu ajudarei a expulsar o usurpador do trono de ferro. Outros rapidamente se juntaram a eles. Sim, expulse Robert. Capturem o usurpador vivo e façam-no se arrepender no grande septo. Mate-o. O fervor havia retornado, e Viserys soube naquele momento que sua causa havia ganhado uma posição mais forte entre o povo. Seu discurso calculado havia funcionado, despertando sua devoção e raiva em relação a Robert. Mas Viserys tinha sido ainda mais estratégico do que a multidão percebeu. Suas palavras carregavam uma mensagem sutil direcionada àqueles com o mais aguçado entendimento de nuances políticas, pessoas como Septon Fornas. Quando Robert era criança, ele foi abençoado pelo Sete, batizado pelo Septão no dia do seu nome Viserys dissera. Mas havia um detalhe crucial que ele deliberadamente deixou de fora. No dia em que Robert se tornou rei, foi a fé do Sete que o coroou. Ao omitir isso, Viserys poupou a fé de um confronto direto com sua própria cumplicidade passada. A fé havia reconhecido Robert como seu rei legítimo, e agora, à luz de seus crimes, eles também tinham alguma responsabilidade por suas ações. Os bispos do Septo Estrelado e do Grande Septo de Baelor ascenderam ao poder durante o reinado de Aerys, e suas mãos estavam longe de estar limpas. Se não quisessem que Viserys voltasse sua ira contra eles, precisariam mostrar sua lealdade, e rápido. Um rompimento completo com Robert era o único caminho a seguir. Naquele momento, Septão Fornas do Starry Sept se levantou, coberto de cinzas negras das estátuas em ruínas. Seu movimento repentino assustou Lord Leighton, que estava parado ali perto. Fornas levantou a voz, o peso de suas palavras ecoando pela multidão. Em nome do Sete, declaro Robert Baratheon, filho de Setefon Baratheon e neto de Ormund Baratheon, ímpio. Nenhum seguidor do Sete terá contato com ele, falará com ele ou jurará fidelidade a ele. Aquele que fizer isso será anatema para os deuses. Sem Deus. Sim, sem Deus, gritou a multidão. Usurpador. Sem Deus. Sem Deus. Abandonado por Deus. Enquanto Fornas tomava posição, a multidão se juntou fervorosamente, seus cânticos se transformando em um coro estrondoso. Ao se recusar a chamar Robert da casa de Baratheon, a fé do Sete havia publicamente cortado seu reconhecimento dele como rei. O que antes era sussurrado a portas fechadas agora era proclamado abertamente. Robert não era mais apenas um rebelde, ele era um usurpador, esquecido por Deus aos olhos do Sete. Essa condenação foi além do próprio Robert. Toda a família Baratheon foi maculada, sua legitimidade para governar os 7 reinos foi destruída. Até mesmo os senhores das Terras da Tempestade achariam difícil continuar reconhecendo tal vassalo. Com Robert denunciado, era hora de afirmar a reivindicação legítima de Viserys. Fornas se posicionou ao lado de Viserys e se dirigiu à multidão mais uma vez. Vossa Graça Viserys, herdeiro do trono de ferro, rei dos Ândalos e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos, ele é a luz dos 7 deuses. E Daenerys Targaryen, sua irmã, a princesa, governará os 7 reinos ao seu lado. Ela também é a luz dos 7. Fornas olhou para Viserys, tentando avaliar sua reação. O leve sorriso nos cantos da boca de Viserys lhe disse que o rei estava satisfeito, mas não totalmente satisfeito. Fornas sabia que precisava oferecer mais. Ele continuou, aumentando as apostas mais uma vez. Capítulo 347. Eu vou coroar você. Os Targaryens não são apenas os governantes legítimos dos 7 reinos, mas também os guardiões dos 7 deuses. O Septo Estrelado seguirá vossa graça e lutará contra os esquecidos por Deus. Glória dos 7. Luz dos 7. O jovem que tinha acabado de fazer a petição a Viserys exclamou. Liderados por ele, os nobres e plebeus que se reuniram para se juntar à petição começaram a cantar em uníssono. Glória dos 7. Luz dos 7. A luz dos 7. A luz dos 7. A luz dos 7. A luz dos 7. Viserys observou a multidão levemente entretido. Algum entusiasmo, pelo menos. Seja a luz do 7 ou simplesmente a luz do 7, ainda parece um pouco abaixo da majestade do 7. Mas agora, Regis havia pessoalmente elevado os Targaryen ao mesmo nível divino do 7. Viserys sabia que era a hora de retribuir o favor. Acredito que um dos mais devotos de Porto Real, Rhaenyra, não só passa os dias em bordéis, mas também conspira com Robert. Ele não é mais um candidato adequado para alto septão. Apenas o leal Fornas, fiel tanto aos 7 quanto aos Targaryen, pode servir como legítimo alto septão. Fornas piscou, atordoado. Quando foi que eu aleguei que a igreja era leal aos Targaryen? Antes que ele pudesse reunir seus pensamentos, Quentyn se aproximou, segurando uma caixa de madeira preta. Era primorosamente trabalhada, seu exterior de laca preta adornado com um emblema de dragão vermelho de 3 cabeças no centro. A própria Dany abriu a caixa, revelando uma coroa feita de osso de dragão, ouro e pedras preciosas. O corpo principal era formado por segmentos de osso de dragão conectados por ouro. 7 gemas de cores diferentes repousavam sobre o osso de dragão, cada uma representando um dos 7 deuses. Ao redor delas havia entalhes intrincados de dragões.
Viserys pretendia unir os elementos dos sete e os dragões para sempre. Fornas olhou para a coroa, atordoado. O que é isso? Ele vai me coroar? Até Aegon, o Conquistador, teve que se ajoelhar diante do Alto Septão para uma coroação. Foi assim que os Targaryen se tornaram os reis dos Ândalos. Mas agora Viserys planeja coroar o Alto Septão? Isso é loucura. Fornas enrijeceu-se, sua mente acelerada. Eu poderia aceitar o título de arcebispo da fé dos sete. Eu até o receberia de braços abertos. Mas a coroa do Alto Septão deve ser criada pela fé, não pelo rei. O ato de Viserys anula o direito divino dos reis. Seu corpo estava rígido, como se suas juntas tivessem congelado. Ele olhou para a coroa, incapaz de falar. Os outros ficaram em choque, lutando para compreender a cena diante deles. Poderia um monarca humano realmente buscar se colocar acima do porta-voz dos deuses? Lord Leighton agora reconhecia o peso total da determinação de Viserys. Ninguém esperava que ele coroasse o Alto Septão, especialmente não naquele momento e lugar. Mas eles estavam presos, não podiam se rebelar abertamente, pois tinham acabado de proclamar Viserys e Dany como os Sete Brilhantes, e aceitado os Targaryens como os Guardiões dos Sete. Recusar agora seria rasgar seus próprios rostos. E se eles se voltassem contra Viserys, o que fariam? Fugiriam para Robert? Tornariam um Lannister rei? Eles já haviam queimado as estátuas dos sete deuses. Theobald, o representante da cidadela, sentiu uma crescente sensação de desconforto. Desde que o grande anúncio de Viserys foi transmitido pelos Sete Reinos, ele seguiu de perto os movimentos de Tyrosh. Ele estava bem ciente da política de Viserys de recrutar os melhores e mais brilhantes. Alguns mestres na cidadela foram tentados, e alguns até receberam as infames perguntas de exame de Viserys. Parece quase fácil demais garantir uma posição em Tyrosh se eles forem para lá, Theobald refletiu. Mas a abordagem de Viserys está minando o próprio orgulho dos mestres. Embora os mestres fossem proibidos de ter famílias ou se envolver em política, sua distância das lutas do reino sempre lhes concedeu uma espécie de status transcendente. Até mesmo o grande mestre Pycelle, que serviu como grande mestre sob o rei Aerys, conseguiu manter sua posição mesmo depois que os Targaryen foram depostos. Mas se a cidadela se alinhasse com os Targaryen por meio de um sistema de exames, esse status especial desapareceria. Os mestres não se contentariam mais em simplesmente estudar, eles aspirariam ao poder. Naturalmente, isso ameaçaria a autoridade dos arquimestres também. Talvez eu devesse apoiar Fornas, Theobald ponderou. Se eu não fizer isso, Viserys pode nos separar, um por um. Enquanto ele considerava suas opções, Quentyn, de pé atrás de Viserys, de repente sacou sua espada e gritou para a multidão. Dorne apoiará Septão Fornas como o Alto Septão dos Sete Deuses. Lança Solar estará pronto para receber o Alto Septão Fornas a qualquer momento. Quentyn, que estava hesitante antes, agora deixou sua posição clara. Dany sorriu levemente notando sua ousadia. A fé de Dorne no Sete não é particularmente forte, ela refletiu. Até mesmo a tradição da Casa Martell de igualdade entre homens e mulheres é um tanto rebelde. Mas para Fornas, aumentar a influência da fé do Sete em Dorne seria uma grande vitória. Nem os próprios deuses poderiam culpá-lo por isso. De repente, os sete dragões soltaram uma série de rugidos, virando cabeças em toda a multidão. Fornas, percebendo a comoção pelo canto do olho, percebeu que a multidão havia crescido significativamente. Os 1000 iniciais haviam aumentado, pois todos de Oldon e das vilas próximas com pernas longas o suficiente para carregá-los tinham vindo para ver os dragões. Eles não esperavam um espetáculo adicional, o imperador coroando um Alto Septão. O estômago de Fornas se revirou. Não há saída agora. Se o evento tivesse sido realizado em algum lugar mais discreto, ele poderia ter atrasado as coisas citando outros deveres. Mas com tantos espectadores, recusar a coroação de Viserys significaria uma ruptura pública tanto com a fé dos sete quanto com a corte real. Mesmo que não seja uma ruptura completa, será desastroso. Ele sabia que Viserys já havia permitido a fé do Deus Vermelho nas cidades livres. Se ele se opusesse ao rei agora, não apenas seria punido, mas a fé dos sete poderia enfrentar consequências semelhantes. Com o coração pesado, Fornas reuniu todas as suas forças para dobrar um joelho e se ajoelhar, aceitando a coroa. Viserys, observando o cabelo ralo de Fornas, notou distraidamente que todos os senhores e nobres que viviam perto do mar pareciam sofrer de calvície, provavelmente por causa de suas dietas ricas em frutos do mar. Mas a cabeça calva de Fornas não era o foco. A coroa, delicadamente trabalhada, teve que ser colocada em sua cabeça. Assim que a coroa tocou o couro cabeludo de Fornas, os 7 dragões voaram para o céu, formando um círculo acima da multidão. Daquele momento em diante, o círculo do dragão se tornou uma parte indispensável da cerimônia de coroação, simbolizando que o poder imperial reinava acima, enquanto o poder divino permanecia abaixo. Capítulo 348. Novo sistema mágico. Fornas ainda queria resistir. Ele considerou enviar alguém para recuperar a estátua carbonizada para reparos, mas Viserys tinha outros planos. As 7 estátuas estavam amarradas ao redor do pescoço de um dragão gigante, e ele e Dany cavalgaram até o septo estrelado para sua restauração. No final, a qualidade dos reparos não importava. Mesmo que as estátuas originais fossem reduzidas a pó, as novas tomariam o lugar delas. Com a questão da igreja resolvida, Viserys voltou sua atenção para a fortaleza da casa Igotover, a Torre Alta. Era mais do que apenas uma fortaleza familiar. Também servia como um farol.
A Topless Tower de 240 pés sustentava o brilho vermelho do Sunset Sea. O povo de Oldon conseguia até dizer as horas pela sombra projetada pela torre. Vossa Graça, está aí a torre alta da casa Igotover. O conquistador, Aegon, também visitou aqui. A casa Igotover foi a primeira a jurar lealdade aos Targaryen, explicou Lord Leighton enquanto seguia Viserys, recontando a conexão profundamente enraizada entre as duas casas. A casa Igotover realmente foi leal, apoiando a casa Targaryen mesmo durante a rebelião de Robert. No entanto, durante o reinado Targaryen, seja a Dança dos Dragões ou a rebelião Blackfyre, eles frequentemente se enredaram nos conflitos do reino. Sua influência em Vila Velha era imensa, e Viserys sabia que não poderia se mover contra a casa Igotover diretamente. Mas ele poderia mudar o poder em Vila Velha. Com o tempo, tanto a igreja quanto a cidadela precisariam ser separadas do alcance da cidade. Vossa Graça, como pode ver, a sombra da torre alta aponta diretamente para o leste. É hora de acendermos o farol, disse o velho Lord Leighton. Muito bem, deixe a princesa fazer isso. Viserys olhou para Dany, que entendeu imediatamente. Ela invocou o dragão prateado Rhaelarion. Sob os olhos atentos da multidão, o dragão cuspiu fogo, acendendo o farol no topo da torre alta. Enquanto o dragão prateado circulava o farol, suas escamas brilhavam no brilho vermelho dourado das chamas. Obrigado, Vossa Graça, Leighton disse, curvando-se. Esta noite, os marinheiros certamente retornarão para casa mais rápido e com mais segurança do que antes. Mas havia um pequeno problema. O intenso fogo do dragão derreteu o abajur. Felizmente, a chama do farol não era nem de longe tão quente quanto o fogo do dragão, então nenhum dano duradouro foi causado à torre alta em si. Leighton, no entanto, não estava preocupado. Ele decidiu que alguém coletasse o fogo do dragão, vendo isso como uma forma de aumentar a santidade de sua casa. Enquanto isso, Dany pairava sobre a multidão em Rhaelarion, lançando uma figura majestosa sobre Oldon. Lord Leighton virou-se para Viserys mais uma vez. Vossa Graça, tem uma proposta. Por favor, Lord Leighton, respondeu Viserys. Agora que a queda do usurpador é apenas uma questão de tempo, sei que Vossa Graça tomou algumas concubinas, mas não é sensato deixar o trono sem uma rainha oficial. Se Vossa Graça estiver disposto, Oldon ficaria honrado em sediar um grande casamento para você e o príncipe. Isso também levantaria o moral de seus conselheiros. O que você acha? A boca de Viserys se contraiu levemente. O velho certamente tem uma mente afiada. Ele sabia exatamente o que Leighton estava procurando. Se ele e Dany se casassem em Vila Velha, a futura realeza Targaryen provavelmente seguiria o exemplo, atraindo inúmeras pessoas e riquezas para a cidade. Não é de se admirar que os lords de Vila Velha tenham uma cabeça tão boa sobre os ombros. Obrigado, Lord Leighton, por sua gentil oferta, disse Viserys diplomaticamente. Mas enquanto a cabeça de Robert permanecer em seus ombros, não ficarei tranquilo. Podemos discutir casamentos depois que esse assunto for resolvido. Viserys não tinha dado uma resposta clara, mas Leighton entendeu o que ele queria dizer. Uma pena, pensou Leighton. Se eu tivesse uma filha com idade adequada, eu mesmo poderia tê-la oferecido a Viserys. Logo depois, Dany desceu do céu em seu dragão, e sob a orientação de Lord Leighton, eles seguiram para a base da Torre Alta. A fundação da fortaleza era uma estrutura labiríntica, construída de um material que lembrava a Muralha Negra em Volantis. Alguns especularam que ela havia sido construída pelos Valyrianos, embora a verdade permanecesse discutível. Viserys, no entanto, não tinha interesse em desvendar os mistérios de suas origens. Seu foco estava em outro lugar. A Torre Alta ostentava 3 escadas em espiral e 7 andares, cada um servindo a um propósito distinto. Como Lord Leighton explicou, ele levou Viserys e Dany ao 7º andar, onde ele e sua filha, Malora, estudavam magia. Vossa Graça, se estiver interessado, Malora pode lhe mostrar alguns dos nossos últimos avanços mágicos, ofereceu Leighton. Veremos, respondeu Viserys, sem se comprometer totalmente. Malora deu um passo à frente, tirando uma varinha mágica de 2 pés de comprimento de suas vestes. Ela recitou um encantamento e o direcionou para uma pena que estava na mesa diante deles. A pena tremeu levemente, mas não se levantou. O rosto de Leighton mostrou um lampejo de constrangimento, mas Malora permaneceu inabalável. Ela tentou o feitiço novamente. Desta vez, a pena tremeu mais visivelmente, embora ainda não tenha conseguido se levantar. Sorrindo sem jeito, Leighton se virou para Viserys e Dany. Descobrimos que certos tipos de madeira, combinados com materiais específicos, podem ser usados para executar tarefas por meio do poder do pensamento. Posso ver o que ela está segurando? Viserys perguntou intrigado. Claro, Leighton concordou, acenando para Malora. Malora, mostre a sua graça sua varinha mágica. Malora, sem mostrar nenhum sinal de frustração por suas tentativas fracassadas, sorriu calorosamente e entregou a varinha para Viserys. Ele a pegou, examinando o estranho objeto. Fios enrolados na madeira, como se fossem tecidos de algum tipo de pelo de animal. O que está enrolado nisso? Perguntou Viserys. Vossa Graça, isso é pelo de mamute, respondeu Malora. Um mamute de além do muro? Sim, Vossa Graça, confirmou Leighton, embora tenha vindo de um cadáver. Viserys, curioso, decidiu dar uma chance à varinha. Ele se concentrou, canalizando a magia dentro dele. Demorou alguns momentos, mas depois de 3 respirações lentas, ele sentiu o poder fluir para a ponta da varinha. Imitando o encantamento que Malora havia usado, ele deu um leve toque no pulso.
A pena estremeceu, então girou para cima, presa em um pequeno redemoinho antes de cair de volta na mesa. Viserys tentou novamente, ajustando seus movimentos, e na terceira tentativa, a pena flutuou firmemente no ar. Malora observou atentamente, seus olhos brilhando. Ela notou que os movimentos das mãos de Viserys seguiam um certo ritmo mágico, uma sutil dança de poder. Tanto pai quanto filha ficaram atordoados. Eles não esperavam que Viserys demonstrasse tal talento bruto, e ocorreu a eles que ele era um feiticeiro habilidoso por direito próprio. Sr. Leighton, disse Viserys, ainda segurando a varinha, sugiro que comecemos a chamar isso de varinha, oficialmente. Parece ser feita de videira, então você pode considerar enchê-la com mais pelo de mamute. Obrigado, Vossa Graça, pelo nome, respondeu Leighton com uma profunda reverência. A propósito, onde você encontrou um grimório? Viserys perguntou, curioso. Nós o salvamos, Vossa Graça, respondeu Leighton. E a ideia de fazer varinhas também veio do grimório. Sim, Vossa Graça, disse Leighton. O grimório ficou submerso no mar por sabe-se lá quanto tempo. Boa parte dele apodreceu, mas estamos trabalhando para restaurar o que pudermos. Viserys percebeu que estava testemunhando o desenvolvimento de um sistema mágico totalmente novo. Ele viu potencial, algo completamente diferente da magia valeriana tradicional sobre a qual ele cresceu ouvindo falar. Capítulo 349. Todos os elementos no lugar. Varinhas, feitiços, magia. Viserys refletiu sobre as possibilidades. Se eu estabelecesse uma escola dedicada à magia, as gerações futuras certamente ficariam perplexas, se é que alguma permaneceria. Mas por enquanto, tudo isso ainda estava em fase experimental. Ele poderia fornecer algum suporte em termos de recursos e mão de obra, mas nunca cometeria o erro de confiar totalmente em poderes tão antigos e imprevisíveis. No dia seguinte, Viserys e Dany seguiram para a cidadela. Robert Baratheon tinha arriscado indo a grandes distâncias para suprimir a notícia de sua queima das estátuas dos 7 deuses, mas depois da coroação de ontem, esse esforço parecia inútil. A cidadela já estava redigindo documentos para anunciar a ruptura da fé dos 7 com Robert para todo o reino. Uma vez que as cartas fossem enviadas dentro de 3 a 5 dias, todos em Westeros saberiam como Robert havia corrompido os costumes do mundo. As Riverlands, as Westerlands e as Crownlands abrigavam muitos soldados devotados aos 7. Não seria surpreendente se a maré da batalha se voltasse contra ele. Vossa Graça, este é o documento redigido pela cidadela. Por favor, dê uma olhada, disse Norrin, o administrador da cidadela, entregando o envelope a Viserys. Quase todos os arquimestres da cidadela se reuniram para testemunhar a chegada de Viserys e Dany. Com mais de 50 anos, eles trouxeram consigo um ar de crepúsculo, uma sensação de finalidade iminente que encheu a sala. Viserys olhou para Dany, notando que ela discretamente colocou um dedo sob o nariz. E nada de incenso também, ele murmurou para si mesmo antes de voltar sua atenção para a carta. Começou com uma abertura marcante. O ímpio e o usurpador, Robert Baratheon. Bom, um começo forte. Viserys continuou lendo a carta detalhando as ofensas de Robert, não apenas seus atos sacrílegos contra os deuses, mas também seus crimes contra a família real Targaryen. O documento concluía com uma declaração firme. Todo septão que continuasse a servir Robert não seria mais reconhecido pelos 7. Satisfeito no geral, Viserys sentiu que a cidadela havia feito um trabalho competente. No entanto, havia algo em seu tom, um distanciamento, uma sensação de permanecer distante, que o desagradou. Para eles, esta era apenas outra tarefa, outro documento. Ele entregou o rascunho a Dany e se virou para Norrin. Arquimestre Norrin, estou curioso. A cidadela, ou os mestres têm alguma crença em particular? Norrin fez uma pausa, entendendo a questão subjacente. Viserys queria que a cidadela tomasse um lado definitivo, que se comprometesse. Mas tal partidarismo não era do interesse da cidadela. Vossa Graça, os mestres certamente têm suas crenças pessoais, mas são treinados pela cidadela. Eles são um com ela, parte dela, Norrin respondeu cuidadosamente. Viserys se recostou levemente, seu tom afiado. Estou bem ciente das regras da cidadela. Então, antes de eu ir para a guerra com Robert, ele conseguiu obter conselhos sobre guerra dos mestres, não foi? E eles podiam usar corvos mensageiros para passar informações? As sobrancelhas caídas de Norrin se contraíram em resposta, mas foi Theobald, sentado à sua direita, quem falou primeiro. Vossa Graça, o dever dos mestres é simplesmente servir. Viserys o interrompeu bruscamente. Em outras palavras, não importa como os ventos políticos mudem, os mestres permanecem intocados por tudo isso? Seu tom carregava uma ponta afiada. Não exatamente, Vossa Graça, respondeu Theobald cautelosamente. Então o que é? Viserys pressionou, sua voz ficando mais intensa. Os mestres fornecem seus serviços, mas se recusam a jurar lealdade? Nem Theobald nem Norrin tiveram uma resposta rápida. É realmente esse o caso? O olhar de Viserys endureceu. Então por que você não impediu o mestre Crescent de seguir Santanis até Pedra do Dragão? A sala caiu em um silêncio tenso. E se os mestres estão tão acima de tudo, porque o grande mestre Pycelle mentiu para meu pai, Aerys, e disse que Tywin estava aqui para ajudar o rei, quando na verdade ele estava marchando para saquear Porto Real? Norrin tentou responder, sua voz trêmula. Vossa Graça, os mestres cometem erros de vez em quando. Julgamento equivocado? Os olhos de Viserys brilharam de raiva. E por esse erro, a esposa e os filhos de Rhaegar foram massacrados? É isso que você chama de erro? Os mestres ao redor da sala ficaram visivelmente desconfortáveis.
O ar ficou mais frio, e alguns deles se mexeram em seus assentos, mãos e pés dormentes como se um frio tivesse tomado conta da câmara. Alguns sentiram um pânico crescente, a necessidade de se desculpar, qualquer coisa para escapar da tensão crescente. Viserys não precisava de fogo de dragão para expressar sua raiva. Suas palavras cortavam mais fundo. Ele não se importava com as razões de Pycelle para sua traição. O que importava era que esses não eram incidentes isolados. Eles eram parte de um padrão maior, prova de que a cidadela não era tão imparcial quanto alegava. Se eles se venderam antes, não deveriam fingir que são puros agora. Viserys olhou para o grupo de homens idosos diante dele, a maioria com mais de 50 anos, alguns até com mais de 70. Ele percebeu que se pressionasse demais, o medo poderia aleijá-los. E esse medo mancharia sua reputação, não a deles. Meus senhores, com uma população de mais de 20 milhões em toda Westeros, ter apenas uma cidadela é muito pouco. No futuro, planejo estabelecer 3 escolas adicionais em Porto Real, Arrenhal e Westerlandes, para servir a coroa. Peço seu apoio neste esforço. O arquimestre Norrin sentiu uma onda de fraqueza tomar conta dele. Ele entendeu a verdadeira intenção de Viserys. Não se tratava de fortalecer a cidadela, era sobre destruí-la. A cidadela apoiará vossa graça com todas as suas forças, respondeu Norrin, embora tenha demorado um momento para se recompor. Bom, disse Viserys, sua voz inabalável. Nesse caso, preciso de um grande número de mestres que saibam ler e escrever. Espero que o arquimestre Norrin recrute 500 para mim como um primeiro passo. 500. O coração de Norrin afundou. Havia menos de 2.000 mestres em toda a cidadela. Liberar 500 era como jogar carne para uma matilha de cães. Eles iriam embora para sempre. Pior ainda, esses não poderiam ser apenas novatos ou assistentes. Viserys exigiria mestres com conhecimento real, verdadeiros estudiosos. Isso custaria caro à cidadela, talvez até mesmo a alguns de seus arquimestres. Sim, vossa graça, disse Norrin com a voz tensa. Viserys não tinha intenção de exigir que a cidadela revogasse os títulos dos mestres que ainda serviam a Robert, isso seria impraticável. Afinal, em um confronto direto entre Robert e os mestres, Robert tinha a mão mais forte. Enfraquecer a influência da cidadela, no entanto, esse era seu verdadeiro objetivo. Antes de partir, Viserys fez questão de adicionar um aviso pontual sobre o grande mestre Pycelle. O documento afirmava que Pycelle havia demonstrado favoritismo indevido durante a Guerra do Usurpador e havia traído o monarca legítimo. Como resultado, a cidadela estava formalmente retirando-lhe o título de mestre. Era uma mensagem clara. Poupe a vara, estrague a criança, Viserys não toleraria deslealdade. No entanto, antes de deixar a cidadela, Viserys estendeu um ramo de oliveira. Eu vou ensinar a cidadela a imprimir, ele anunciou casualmente. Os velhos se iluminaram com a perspectiva. Durante anos, eles ansiaram pela prensa tipográfica que Tiroge havia desenvolvido, acreditando que ela aumentaria muito a prosperidade cultural. Esta oferta de Viserys era um presente que eles não tinham previsto. O entusiasmo deles pela imprensa também foi o motivo pelo qual, apesar de tudo, eles preferiram Viserys a Robert. Este Targaryen, afinal, era um inventor. Ele trouxe inovações como sabão para Westeros, que foi um sucesso até mesmo na cidadela, embora seu alto preço o mantivesse fora do alcance de muitos mestres. Como um gesto de despedida, Viserys propôs que todos mostrassem o devido respeito pelos livros. Vou enviar à cidadela um suprimento de sabão para que vocês possam lavar as mãos antes de ler, ele disse com um sorriso malicioso. Isso, mais uma vez, melhorou sua posição na cidadela. A perda de 500 mestres de repente não pareceu um preço tão alto a pagar aos olhos desses estudiosos. Capítulo 350. A Fúria de Robert. Oldon é uma cidade-chave nos Sete Reinos. Sua importância não pode ser exagerada. Quando Aegon, o Conquistador, chegou com suas 2 esposas, uma de suas maiores conquistas foi ganhar a igreja, a cidadela e a casa Igotover para seu lado. Após o duelo de Pedra do Dragão, Robert e sua comitiva retornaram brevemente a Porto Real. Após uma breve reunião, o grupo se dispersou, cada homem assumindo a responsabilidade por sua própria região defensiva. Ned Stark permaneceu em Porto Real, Edmure Tully retornou a Correrio, Brynden Tully ao Ninho da Águia, e Renly Baratheon retornou às Terras da Tempestade. Tywin Lannister retornou às terras ocidentais com seus 2 netos, enquanto Sor Davos Seavort, o Cavaleiro Cebola, zarpou para as Ilhas de Verão com a princesa Myrcella. A missão deles era forjar uma aliança com Salador Saan, o autoproclamado Rei Pirata, o mesmo homem que forneceu navios de guerra a Santanis na linha do tempo original. Quanto a Santanis, tendo perdido seu feudo e conselheiros, ele se tornou um senhor sem terras. Ele seguiu Robert para Arrenhal, trazendo seu próprio exército. Arrenhal, o enorme castelo construído por Black Arryn por meio da exploração implacável das terras fluviais, permaneceu imponente apesar de sua idade. Suas 5 enormes torres topless e paredes extraordinariamente grossas o tornaram uma fortaleza capaz de deter até mesmo os atacantes mais ferozes. Aegon, o Conquistador, falhou em queimar Arrenhal inteiro, e a área mais danificada era conhecida como Torre Kingspeare. O resto do castelo estava em ruínas, mas ainda tinha potencial para ser restaurado com recursos suficientes. Ao entrar em Arrenhal com seu exército, Robert imediatamente iniciou grandes reparos para deixar o castelo mais apresentável, para que não parecesse a cidade fantasma abandonada que havia se tornado ao longo dos anos. Dentro da Torre Kingspeare, eu vi batedores das terras ocidentais.
O pai está vindo? Jaime Lannister perguntou a Lancel, o escudeiro de Robert. Não, é um batedor de saltpans, a nordeste. Ele está entregando uma mensagem, respondeu Lancel. Uma mensagem? Jaime perguntou, intrigado. Sim, dizem que é da cidadela. Como a Rinhal não tem mestres estacionados aqui, eles têm que obter notícias do lugar mais próximo, Salinas. Viserys está preparando um ataque? Jaime pressionou. Lancel hesitou. Eu não acho. Você não? Então o que é? Jaime perguntou impacientemente. Parece ter algo a ver com a igreja, disse Lancel nervosamente. A igreja? O coração de Jaime deu um pulo repentino. Sem outra palavra, ele empurrou Lancel e foi até o escritório, a sala de guerra de Robert. A sala estava lotada de figuras importantes. 6 da guarda real estavam por perto, incluindo Jaime. Santanis, tendo sido convocado de Porto Real, estava lá, assim como vários nobres das terras fluviais que Jaime reconheceu. Mindinho estava por perto, sempre o braço direito de Robert, e o grande mestre Picelli fora enviado por Tywin para ajudar na defesa da cidade. Enquanto Jaime passava pelo grupo, ele viu que eles estavam reunidos em torno de um grande mapa, discutindo estratégias para defender a cidade. Foi então que ele notou Cersei parada ao lado de Robert. Os olhos de Jaime permaneceram nela brevemente, notando que, apesar do tempo que havia passado, sua barriga não havia crescido nem um pouco. Um forte contraste com o que ele se lembrava das gestações de Catelyn Stark. Robert sentou-se na cabeceira da mesa, olhando para o mapa. Davos Seavort estava ao lado dele, explicando a situação atual. A Casa Florin pode conter os rebeldes de Higarden em Brigavater Keep e Bandalon. Lord Henley pode bloquear qualquer avanço de Dorne na Princess Pass. Mas ainda precisamos defender Cracklow Point, disse Davin, traçando uma linha no mapa. Nós montamos uma defesa ao redor de Maidenpool. Se Viserys passar, Lord Ned e Lord Brinden podem atacar suas forças do vale e das terras da coroa, ele continuou, sua voz tensa sob a pressão. O suor escorria por seu rosto enquanto ele trabalhava nos planos de batalha. Robert, debruçando-se sobre o mapa, assentiu severamente. A igreja já começou a formar um exército, então teremos mais de 50.000 homens à nossa disposição. Um silêncio pesado se instalou na sala. Jaime olhou para Petyr, que tinha acabado de receber uma carta de um dos batedores, recém-chegado da cidadela. Vossa Graça? A voz de Petyr vacilou, e seu peito apertou como se o ar tivesse sido sugado para fora dele. Ele lutou para dizer as palavras. A igreja, eles romperam conosco. Com a mão trêmula, Petyr colocou a carta na mesa diante de Robert. Os olhos do rei caíram sobre o pergaminho, e seu olhar congelou em 2 palavras gritantes: usurpadores sem Deus. Parecia um golpe no rosto. De pé ao lado dele, Cersei fechou os olhos lentamente, inclinando a cabeça para longe enquanto assimilava o peso da notícia. Os lábios de Robert começaram a tremer enquanto ele olhava para a carta. Por um minuto inteiro ele não disse nada. Então outro minuto se passou. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Robert apoiou seu corpo pesado no encosto da cadeira e falou, sua voz baixa e perigosa. Santanis, Petyr, Jaime, Picelli e Fiquen. Todos os outros saiam. Por fim, a tensão se dissipou. Os homens aos quais Robert se dirigiu permaneceram, enquanto os outros trocaram olhares inquietos e saíram correndo da sala. Aqueles que ficaram sentiram como se o ar tivesse engrossado ao redor deles, pesado com o medo não dito. O suor escorria em suas testas, escorrendo por seus rostos, mas ninguém ousou se mover para limpá-lo. Cersei e sua serva foram as últimas a sair e, assim que fecharam a porta atrás delas, ouviram um rugido vindo de dentro. Isto é uma ordem. Uma ordem do rei. Como ousam desafiar o comando do rei? Robert berrou, batendo seu punho enorme na mesa com uma força que sacudiu o mapa e as xícaras diante dele. Sua voz trovejou na sala. Eu lhes dei o privilégio de levantar um exército, e eles ousam se voltar contra mim. Eu sou o rei deles. Rei. Sua voz falhou com fúria. Todo mundo bajula Viserys só porque ele tem alguns dragões sangrentos. Se eu tivesse os ovos de dragão, eu poderia chocar dragões também. Minha avó era uma princesa Targaryen. Suas palavras saíram cruas e raivosas. Depois que derrubei os Targaryens, aqueles nobres que juraram lealdade a mim acabaram se tornando covardes de 2 caras, filhos de putas. Que agradecimento recebi por salvar Barristan Selmy e mantê-lo na guarda real. Viserys voa um dragão sobre sua cabeça, e Barristan prefere jogar sua vida fora do que me servir mais. A voz estrondosa de Robert encheu a pequena câmara, fazendo Mindinho estremecer. Mesmo com seu jeito suave de falar, os ouvidos de Petyr zumbiam com a intensidade. E você, Santanis? Robert cuspiu, seu dedo apontando para seu irmão. É sua culpa por me dar aquele conselho miserável. Se eu não tivesse escutado você, não teríamos perdido Pedra do Dragão. Agora falhamos em parar a frota de Viserys, e a igreja nos deu as costas. Eu deveria ter lidado com aquela maldita bruxa vermelha no momento em que a vi. Eu a quero morta. Não, eu quero que todos os homens no acampamento façam o que quiserem com ela, e depois os cavalos também. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.